Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, hoje, como eu falei para vocês, a gente vai iniciar uma matéria nova, né, da nossa grade curricular, nosso curso, chama-se Trindade, né? Esse é o termo, né, técnico que a gente coloca nessa matéria, Trindade. Então a gente vai estar abordando, estudando o que a Bíblia fala sobre essa doutrina. É uma doutrina, ou seja, é um ensino importante, é um ensino que a gente chama de fundamental, tá? Na nossa fé cristã. E alguns podem perguntar assim, tá, mas eu nunca vi essa palavra Trindade na Bíblia. Li a Bíblia toda, nunca vi. E não tem mesmo. Não tem, né? O termo não existe na Bíblia, né? Inclusive, alguns que não acreditam na Trindade, como por exemplo os Testemunhos de Jeová, eles vão usar esse argumento. Ah, mas não tem na Bíblia o termo, a palavra, Trindade e tal, né? É verdade, mas não quer dizer que não tem o termo, que não haja o ensino, né? O ensino, mesmo porque nós temos tantos outros termos técnicos que a gente usa para o estudo e eles não estão na Bíblia necessariamente, são termos, como eu disse, técnicos, né, criados para se referir àquele ensino, àquela doutrina que existe na Bíblia. Então é por isso que a gente vai estudar, ver os textos, os contextos, né, buscando nos originais quando for possível, para que a gente entenda, né, que de fato a Bíblia ela ensina essa verdade, essa realidade. E o que é a Trindade? A Trindade é o estudo que declara que Deus, olha só, que Deus, ele é constituído, por assim dizer, de três pessoas distintas, ou seja, uma não é a outra, né? Quando a gente fala distinta, a gente não está falando que uma difere da outra dos seus atributos, da sua natureza, não é isso. Difere porque o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa, né? Cada um é uma pessoa. E os três são Deus. Até dói nos ouvidos na língua portuguesa, né? Essa declaração minha aqui. Porque na língua portuguesa deveria ser assim, os três são deuses. Na língua portuguesa, porque nós estamos colocando um plural. Mas no caso da verdade do ensino bíblico, os três são Deus, porque existe um único Deus, mas ele é constituído por três pessoas, que é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. O Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Espírito Santo, o Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho. E aí, antes até que eu continue aqui a nossa abordagem, eu vou indicar para vocês 3 livros, tá? Eu escolhi esses 3 livros porque, primeiro, são a linguagem é muito boa, muito fácil, né? Não são aquelas elaborações muito complicadas teóricas, não, é muito bíblico, né? Tem os textos bíblicos, muito bíblico, as explicações elas são muito boas, tá? Muito equilibradas, porque se fala, tem aí, né? Alguns ou até diversos livros sobre a Trindade, não tem tanto assim, né, quanto gostaríamos. Mas alguns escrevem coisas assim que são meio complicadas, né? Usam algumas superficialidades para querer, por exemplo, comparar com Deus, né? Por exemplo, alguns usam alguns símbolos para representar a Trindade, né? Um usa o símbolo da água, a água nos seus 3 estados, sólido, líquido e gasoso, mas dependente dos estados que a água se apresenta, é tudo água, né? A constituição é um só, H2O, só que em estado líquido, em estado sólido e em estado gasoso. Aí os outros falam assim, o ovo tem 3 partes,
clara, gema e a casca. A outra fala, não, é o Sol, por exemplo, ele é o astro em si, mas ele tem a claridade e emite o calor. Então Deus, né, pegam esses símbolos para querer exemplificar a respeito de Deus, que eu acho eles inadequados, tá? Eu acho essas tentativas muito ruins, né, para você usar como símbolo, tá? Para representar. Primeiro, nós estamos falando de um ser que ultrapassa toda a nossa capacidade imaginativa. Nós não temos nesta criação, é a única que temos, né? Nada que se assemelhe a Deus a ponto de se parecer com Ele. É por isso, inclusive, bem possível, que por isso que Deus disse, não façam nenhuma imagem, né, ao meu respeito, tá? Por quê? Porque não há nada neste mundo que possa representar Deus, que possa estar sendo equiparado, mesmo que de uma forma muito distante, a Deus. Nós temos na criação algo que o próprio Deus criou que se assemelha a Ele, que somos nós, os seres humanos. Mas assim, também sem comparação, né, amado? Sem comparação. Deus é um ser, assim, totalmente distante de nós no sentido da sua perfeição, da sua magnitude. Enfim, Deus é absoluto tudo, absoluto santo, absoluto sábio, absoluto poderoso. Tanto é que a gente fala que tem atributos que só cabem a Deus. Onipotência, onisciência, né, onividência, onipresença. Ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento, ele detém. Então ele é um ser absoluto, perfeito, santo, enfim. Falta-nos expressões para atribuir a Deus tudo que de fato Deus é. Nós não temos nem condição de compreender tudo que Deus é, porque Deus, ele é infinito e nós somos finitos. Nós temos nossas limitações como seres humanos, né, para tentar... Porque assim, de Deus, o que a gente sabe de Deus? Aquilo que Deus decidiu, é decisão de Deus, ele decidiu de si se revelar ao homem através das Escrituras e através da natureza. Deus, ele fez isso, né? De uma forma muito limitada, então só para a gente entender. Tá? Então nós estamos falando de um ser que ele muitas vezes não vai caber mesmo na lógica humana, aliás, não cabe na lógica humana, né? Deus não se sujeita, não entra nessas categorias nossas. Então a gente até parte já do pressuposto que nós não vamos compreender a Trindade mesmo. Daqui a pouco até falo da questão da revelação e tudo mais. Mas aí tem alguns livros aqui que eles vão nos ajudar a pensar, a refletir. E um deles é esse aqui, ó. Vou deixar na gravação aqui até para o pessoal ver depois. Mas eu posto lá no grupo, tá? Lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu ver que são 2 câmeras, ó. O que é a Trindade, né? Tá escrito aqui o que é a Trindade, tá? Ó, um livreto, ó. Tanto é livro de mão, ó. Um palmozinho aqui, ó. Livro de mão, ó. Livro de bolso, do tamanho da minha mão. É isso que eu quis dizer. De um excelente teólogo, tá? R.C. Sproul, né? Então, um teólogo muito respeitado, referência, tá? Então, é um estudo muito equilibrado. Outro aqui, ó. Esse aqui, ó. A Trindade, as Escrituras e a função do teólogo, ó. Kevin Van Hooser, também um dos excelentes teólogos que nós temos no mundo, tá? Então esse aqui também é um outro livro que eu quero indicar para vocês. E tem um terceiro aqui que eu não achei na minha biblioteca aqui, porque ele é bem fininho, né? Aqueles, tipo uma revista, né? Mas é a Dança da Trindade. É importante vocês guardarem essa expressão, a Dança da Trindade. Depois a gente vai entender o porquê desse termo, tá? É um livreto também, como eu disse, né, até brochura ele, de tão fininho que é. Esses 3 são muito, muito bom de ler, rápido de ler, fácil de ler. Então vale o investimento de vocês, porque a aula aqui, o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês, eles são uma ponta, né, que a gente vai puxando, eles são na verdade uma introdução para a gente compreender esse, como eu disse, esse tema e essa doutrina que, meu Deus do céu, não fecha na nossa lógica, tá? Mas você fala assim, André, por que estudar então se a gente não vai chegar na conclusão perfeita? Muita coisa na Bíblia é escatologia, soteriologia, a gente não sabe tudo dos anjos, por exemplo, a gente estuda. Então aquilo que a gente consegue
compreender, aquilo que a gente consegue refletir, aquilo que a gente consegue buscar e achar na Bíblia, a gente faz isso, mas com toda a limitação que a gente sabe que tem, né? Mas enfim, vamos lá. Então a Trindade diz respeito ao estudo, né? A reflexão, ao pensamento a respeito dessa realidade que a Bíblia ela nos fala, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo o único Deus, tá? Então, assim, como eu disse, esse termo não existe na Bíblia, não está lá Trindade, nenhum versículo você vai encontrar isso. Esse termo, ele foi cunhado, ele foi usado, na verdade, né? Ele até já existia um pouquinho antes, mas ele foi usado no ano 325, tá? Depois de Cristo, né? No concílio chamado Concílio de Nicéia, um concílio geral das igrejas, né? Mundial na época, tá? Então já havia, né? Esses debates aí, e na verdade isso foi feito, esse concílio. O que é um concílio? O que é um concílio? Vamos entender isso. Eu acho que até falei em outras ocasiões, mas vale a gente retomar isso aí, né? Esse conceito. O que é um concílio? Houveram muitos concílios na história, ou alguns concílios na história. O concílio é a reunião de principais representantes ou líderes, né, da Igreja Mundial na ocasião, porque surgiu algum ensino herético, surgiu algum tema que é preciso ser definido, né, para que se decida de fato. Isso é bíblico? Não é? Quem é que está afirmando isso? Traz para cá para a gente discutir, né, e isso vai ser visto ou revisto. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 15, ali foi o primeiro concílio, a primeira reunião, tá, dos líderes da igreja, né? Então, Atos, capítulo 15, os apóstolos, né, alguns outros líderes lá, eles estavam reunidos. Por quê? Porque surgiu uma dúvida. Qual era a dúvida? Ou qual era o questionamento, qual era o ensinamento, né, que eles estavam lá discutindo. Ô, irmãos, desculpa, eu estou enxugando o nariz aqui direto porque parece que eu estou na gripe, né? Parece. Então, o que acontece? Eles discutiam o seguinte: eram judeus, cristãos, mas de cultura judaica, né? Então, alguns ainda não compreendiam muito bem essa questão de como que a gente vive agora. Eles eram judeus, toda a vida aprenderam a viver daquela forma como o judeu vivia, na alimentação, nas vestes, na adoração, enfim, né? A vida do judeu tinha lá todo um ensinamento que derivava do Antigo Testamento, dos ensinos de Moisés, etc. e tal. Só que foi aceitando a mensagem do Evangelho gentios, ou seja, aqueles que não tinham um comportamento, uma cultura, um estilo de vida judaico. Então, o que acontece? No Antigo Testamento, quem quisesse participar da comunidade de Israel teria que ter alguns rituais, né? O batismo não é uma coisa inventada por João Batista, nem pelos apóstolos de Jesus, etc. O batismo já havia desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, né? Só que ele tinha, lógico, uma proposta diferente, né? Era uma espécie mesmo de você ser introduzido, né, na religião judaica. Então você tinha sim esse batismo como um ritual de purificação, mas mais do que isso, né, mais significativo para o judeu era a circuncisão. Ou seja, você tinha, porque aquela aliança que Deus fez lá com Abraão, né? Todos os seus descendentes teriam que ser circuncidados. Isso, lógico, dizia respeito apenas aos homens, né? Então, para ser muito claro, não ficar dúvida o que é a circuncisão, é uma cirurgia, uma pequena cirurgia que fazia. Hoje a gente conhece como cirurgia de fimose, né? Então tem um pênis lá do menino e você cortava ali em volta aqui assim, né? Da parte superior. Glande, eu acho que chama, né? Me parece. Às vezes fica meio acanhado, né, de falar aí dos órgãos genitais e tal, mas, enfim, era cortado ali a pelinha e aquilo era a carne do prepúcio, né, que chama na Bíblia, era cortada. Isso é um sinal que a pessoa estava fazendo uma aliança com Deus, né, ou quem estava entrando na comunidade de Israel teria que ter também isso como era um sinal mesmo, uma coisa representativa, como é o nosso batismo hoje nas águas. Então, o que é o batismo hoje? É um símbolo, representa, né? É uma declaração que eu faço, que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador e que eu pertenço a essa família de Deus. Isso é o batismo, a representação, a figura do batismo, nada mais do que isso.
tá? Não tem nada místico, ninguém é salvo pelo batismo, ninguém é regenerado pelo batismo, é só uma representação, uma confissão pública, amados. A gente precisa entender a coisa simples dessa forma, tá? E aí, havia isso então, né? Então, foi discutido, os gentios precisam se circuncidar? Eles precisam guardar a lei de Moisés, precisam guardar o sábado, né? Precisam fazer tudo isso e tal? Houve essa discussão, uns falavam sim, precisa, claro que precisa, outros falavam não precisa mais não, né? Jesus não exigiu isso, não precisa, enfim, aí chegaram numa conclusão lá que não precisava, né? Se vocês lerem o capítulo 15 de Atos, é essa a discussão, isso é um concílio, esse foi o primeiro concílio, ou seja, para estabelecer uma doutrina, um ensinamento para a igreja universal, né? Não só a local não, a igreja universal. Então havia ainda esses líderes que eles tinham influência mundialmente, né? Ou onde as igrejas estavam plantadas, os apóstolos no caso. Então houve esse, né? Aí no Atos capítulo 15, e houve um segundo já nesse ano 325, na cidade de Niceia, tá? Onde se reuniram lá, por quê? Havia um presbítero chamado Ário, né, de Alexandria, ali no Egito. Então ele ensinava, ele pregava o seguinte: Jesus não era Deus, Jesus não é Deus. Ele afirmava isso. Como hoje algumas religiões, né, afirmam, como por exemplo os testemunhos de Jeová, eles afirmam que Jesus não é Deus, né? Então olha só, da onde vem isso? Eles não criaram, eles não inventaram isso, mesmo porque eles existem aí há um século e pouco, né? 1900 e alguma coisinha lá, 1914 lá, que tem um evento mais significativo. Mas enfim, um século e pouco atrás, os testemunhos de Jeová. Então essa doutrina não foram eles que criaram. Isso já vinha da época dos apóstolos. Quando João, na sua carta, uma das suas cartas, me parece que é a primeira carta de João, ele vai dizer isso, aqueles que afirmam que Jesus não é Deus, que Jesus não vem em carne, esse é o espírito do anticristo. Então já havia um grupo, né, na época dos apóstolos, que eles falavam que Jesus não era Deus, eram os gnósticos, na verdade. O nome desse grupo são os gnósticos, né? Era mais ou menos uns religiosos, tá, que tinha aí uma forma de pensar a religião mais filosófica, né? E eles falavam que não... Gnóstico quer dizer conhecimento, né? Gnosis, conhecimento. E eles afirmavam que era o conceito dos filósofos, né? Aristóteles, Platão, Sócrates, Aristóteles e Platão. E eles afirmavam que o mundo, por exemplo, era o mundo das ideias, as coisas espirituais e que tinham valor eram as coisas que não eram materiais. Então eles dividiam isso, né? Então o corpo é um aprisionamento da alma, quando a pessoa morre a alma se liberta, é o mundo das ideias que é o que é superior, e esse mundo da materialidade é inferior. Olha só como essas coisas influenciam até hoje a cabeça dos cristãos, por exemplo. Quando as pessoas fazem uma análise, dentro de igrejas eu estou falando, né? Tudo que é material é inferior e não é espiritual. Não tem isso muitas vezes dentro do nosso povo, né? A gente faz essa divisão, é inferior. Tudo que é material é inferior. Não presta, é material e tal, mas a Bíblia não faz essas divisões aqui, tá? Então isso é uma herança lá desses conceitos, que é uma teologia misturada com a filosofia. Eu estou falando tudo isso só para a gente entender o que foi acontecendo, tá? E aí nesse ano, então, 325, esse Ário, um presbítero da igreja, ele dizia isso: Jesus, ele não é Deus. Então houve esse concílio. Essa afirmação precisa ser resolvida, né? Identificaram que isso era heresia. Então houve um outro presbítero, né, nesse concílio, os dois foram nesse concílio para discutir as ideias, e um presbítero chamado de Tertuliano, ele foi defender então, diante, né, desse ensino herético que consideraram, sobre a Trindade, né? E aí eu peguei aqui, depois eu vou enviar para vocês no grupo, tá? Do grupo lá do WhatsApp, eu vou enviar para vocês esse chamado credo apostólico. Então aqui surge o credo apostólico. O que é credo? É creio, né? Naquilo que os apóstolos acreditavam, aquilo que a igreja acreditava. Então isso é um documento oficial da igreja até hoje, amados. Olha só, até hoje a igreja cristã protestante se baseia nesse credo apostólico. Até hoje, olha só. Pô, irmão, desculpa, viu?
Tossi no ouvido dos irmãos agora. Vamos lá. Então, criou-se o credo apostólico, né? Porque chegaram à conclusão que esse Ario falava, pregava, ensinava, isso não tinha base bíblica, né? Ele não convenceu aqueles líderes. E o Tertuliano, então, ele defendeu a doutrina bíblica diante desse Ario, e então aí surgiu esse credo apostólico. Tá, o que nós como igreja cremos? Só que para o Tertuliano provar nas escrituras que Jesus era Deus, ele precisou também, né, inevitavelmente, defender doutrinariamente o Pai como Deus e o Espírito Santo como Deus. Então veja só que coisa interessante, né? Eu já citei os Testemunhos de Jeová, eles também não acreditam que o Espírito Santo é Deus. Os Testemunhos de Jeová, eles afirmam que o Espírito Santo não é nenhuma pessoa. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, né? E aí a gente precisa entender que o Espírito Santo é uma pessoa, por exemplo, porque uma pessoa precisa ter 3 coisas, né? Ou 3 características, coisas, né? Uma pessoa precisa ter 3 virtudes, características, que é sentimento, que é volição, capacidade de decidir, né? Vontade, e que é intelecto. Então, por exemplo, os animais, eles não têm essas 3 características, portanto não são uma pessoa, é um ser vivo, mas não é uma pessoa, né? Alguns falam, não, meu animalzinho, meu pet tem sentimento, André, ele tem inteligência, então você não conhece meu cachorrinho, meu gatinho, não, mas não tem. Essas características, elas só pertencem a uma pessoa, tá? Ou seja, inteligência, intelecto, vontade, capacidade de decidir, né? Que é a volição, né? Então, por exemplo, hoje um sol muito, muito forte aqui, né, meu povo? Não sei se vocês aí sofreram como eu sofri hoje, mas hoje de dia, olha, estava quase 40 graus e a gente suando até não querer mais, né? Numa praia bonita dessa, tanta natureza e vegetação ao nosso redor. E eu fico imaginando os passarinhos aqui nesse cenário nosso aqui, né? De repente o passarinho olha assim e fala, mas está muito bonito o dia, né? Eu não vou voando pro ninho não, eu vou andando aqui. O passarinho poderia decidir fazer isso? Claro que não. Ele não tem poder de decisão. O passarinho só pode ir voando para o ninho, não pode ir andando para aproveitar o cenário, né? Ele não decide, ele faz aquilo que está pré-determinado por conta da sua espécie, tá? O gato pode estar morrendo de fome. Você colocar um alpiste lá para ele não vai comer. Ele vai literalmente morrer de fome. Porque ele tem uma característica da sua raça, da sua espécie, que não se alimenta daquele tipo de alimento. Aí você coloca um passarinho também com fome para beber o leitinho. Não vai beber o leite. O passarinho vai morrer de fome e não vai consumir aquele alimento para sobrevivência, né? Ser humano com fome, meu Deus, mata o gato e come, ainda faz churrasco e diz que é bom. Mata o passarinho também, frita. E até o alpiste faz um tal de óleo de linhaça aí, né, irmã Roberta? Não sei se você conhece óleo de linhaça, diz que faz bem, né? Então nós decidimos, um ser humano decide. Deus, um ser pessoal, ele decide. O Espírito Santo aparece nas Escrituras dando ordem, decidindo, tendo vontade. O Espírito Santo, por exemplo, tem intelecto, ele sabe todas as coisas, ele tem sabedoria, ele tem sentimento, o Espírito Santo se entristece. Só para falar da pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa, né? E aí, também, nós vamos ao longo dessas aulas trabalhar a característica de cada um e a gente vai entender que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, porque o que um é, o outro também é e o outro também é. Eles têm os mesmos atributos, as mesmas características da divindade, tá? Mas foi colocado, aí o Tertuliano ele usou esse termo, né, trindade, para se referir, para declarar a deidade, ou seja, a divindade das 3 pessoas. É por isso que é trindade, ou seja, 3 deidade, 3 divindade, mas não como 3 deuses, tá? Mas as 3 pessoas, entre aspas, formam Deus, né? Aí para combater essa heresia, que na verdade foi chamado de arianismo, por causa do Ário, mas também foi chamado de modalismo, né? Um pouquinho mais para frente,
isso aí, ó, não acabou aí, não é porque a igreja decidiu isso que o ensino herético ele não foi propagado, né, como hoje muitas heresias existem, mesmo tendo todas essas definições, documentos, resoluções, teologias, tanta gente, né, escrevendo e ensinando a respeito do que a Bíblia ensina, e mesmo assim ainda as heresias estão por aí. Então assim, foi continuado a heresia chamada de modalismo. Por quê? Arianismo porque é o Ário, né, que estava defendendo aquilo, e modalismo porque quem continuou os ensinos, ou esse ensino herético, de que Jesus não era Deus, ele ensinava o seguinte, que Deus é um só, é uma pessoa, Deus, tá? É uma pessoa. Ora, ele se manifesta no modo do Filho, ora ele se manifesta no modo do Pai, e ora ele se manifesta no modo do Espírito Santo. É por isso que foi chamado de modalismo, né? Modos diferentes de apresentar, mas sobre uma mesma pessoa. Então, olha a diferença, amados. Vamos, né, tentar aí entender essas diferenças. Então, o modalismo diz que Deus é uma pessoa. E nós estamos afirmando que Deus são 3 pessoas. Porém, uma não é inferior à outra. Quando a gente fala assim, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a gente não está falando que isso é hierárquico, porque o Pai é maior, o Filho, né, um pouco menor, e o Espírito Santo ainda inferior ao Filho e ao Pai. Não, não é nesse sentido terceira porque é inferior, tá? Mas sim terceira porque a manifestação histórica, né, do Espírito Santo, ele vem depois do Pai, que foi muito mais evidente, o Pai se mostrando no Antigo Testamento, por exemplo, através de muitas figuras, de muitas situações. O Filho se manifestou, né, depois de uma forma mais evidente e histórica, que foi Jesus na Palestina e tal, registrado nos evangelhos e tudo mais. Quando Jesus ascende ao céu, o Espírito Santo vem de uma maneira a ser mais evidente a sua ação na vida dos homens, regenerando, distribuindo dons, né, enfim, aplicando a obra de Cristo na vida das pessoas. Então, assim, terceira, porque nesse processo histórico de resgate humano, você tem essas manifestações, ora aparece mais, outro aparece mais evidenciado e o outro é mais evidenciado. Mas os 3, eles estão juntos, né, porque são harmônicos, perfeitos, um não faz algo sem o outro, sem a decisão do outro, porque os 3 são um, e a gente vai ver... Eita, calma aí. A gente vai ver que não tem não só a não hierarquia, né? Ou seja, um maior que o outro, um sobre o outro, mas a gente vai ver que há uma harmonia tão perfeita que o que um faz é porque o outro também está fazendo a mesma coisa, ou pelo menos a decisão foram todos juntos, né? Porque tudo que há de ação de Deus é a Trindade que age. Embora um está aparecendo mais, mas é a Trindade que age. Porque quem é Deus? É a Trindade. E um não é a parte do outro. Tá tranquilo aí, amados? Eu vou falando aqui, vocês não interferem, não se manifestam. Para mim, as coisas estão sendo entendidas. Aí vocês me ajudem aí. Se caso tiver... Calma aí, André. Tá complicando, não tá fazendo sentido. Dá exemplo e tudo mais. Tá bom? Então... interajam aí nesse sentido. Mas vamos lá, então, modalismo foi usado esse termo, e hoje é usado o unicismo, tá? Então esse é o termo técnico que hoje usam os movimentos religiosos que negam a Trindade, o unicismo. Por exemplo, vocês conhecem, amados, a igreja Voz da Verdade? Eu dei o exemplo dos Testemunhos de Jeová, né? Que é uma das religiões que negam a Trindade, mas tem também uma que se denomina igreja, tá? Os Testemunhos de Jeová são um caso mais à parte, né? Mais isolado, mais à parte, são distintos. Mas tem essa comunidade aí religiosa que eles declaram, nós somos igreja evangélica, né? Que é a Voz da Verdade. Vocês conhecem, amados? Podem abrir o microfone aí para eu saber. Vocês estão por aí? Vocês estão acordados? Agora eu quero ver, tá vendo? Se estiver dormindo, ninguém responde não. Mas se estiver acordado e estiver por aí, abra o microfone. Será que eu peguei agora? Vocês no pulo, hein? Porque não tem imagem de ninguém aqui.
Ei, meu pai amado, olha aí, vai ficar gravado aqui, ó, pro povo ver que vocês aqui, ó, pularam o muro, só deixaram aí ligado para me enganar, hein? Minha nossa mãe. Acho que eu solto uma frase aqui que alguns iam se escandalizar, né? Ih, amado, vocês acham que só estão aí mesmo de bater o cartão e foram embora, hein? Mas enfim, então vamos lá, depois eu puxo a orelha de vocês aí. Mas se estiver me ouvindo, abre o microfone e me ajude, tá? A voz da verdade, ela é muito conhecida. Não, pastor, eu tô aqui. Ah, irmã Roberta, ó. Mas eu tô aqui. Salvou agora, hein? Agora salvou aí, viu? Agora foi. Não, eu tô aqui. Tá aí, né? Ah, glória a Deus. Então tá vendo? Na rua. Ah, tá certo. Mas... Porque ninguém respondeu, eu falei, ué, então o povo acho que só deixou ligado lá pra me incentivar aqui, né? Mas vamos lá então. A Igreja Voz da Verdade, ela é unicista, né? É muito conhecida pelas músicas, né? Anos 90, anos 2000, era muito cantado, e hoje é um pouco menos, né? Mas ainda igrejas evangélicas aí cantam as músicas da Voz da Verdade, né? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Enfim, tem um monte de música até bonita, né? E aparentemente muito bíblica e tal. Só que eles têm essa confissão mesmo. Tanto é que houve um período que a associação, né? Ou um órgão aí que reunia, ou tentava reunir muitas denominações, Associação de Igreja Evangélica, pediu para que eles pudessem, então, explicar sobre essa afirmação deles, né, que a Trindade não é bíblica. E eles simplesmente responderam, não, a gente não deve satisfação para ninguém, não vamos explicar nada para ninguém, é assim que a gente crê e acabou. E aí não deu acesso mais a ninguém, enfim. Mas eles são unicistas, eles não acreditam na Trindade, que isso é muito grave, isso é muito sério. Não é a gente chama de doutrina secundária ou periférica, né? Porque você tem igrejas que elas diferem uma das outras sobre uma série de questões. Por exemplo, como se batiza? A igreja presbiteriana pensa que é por aspersão, chuvisco na cabeça é o suficiente. Outra igreja batista, não, tem que imergir. A ceia tem que ser assim, a ceia tem que ser assado. A gente acredita na manifestação dos dons espirituais, carismáticos, outra denominação não acredita. Então esses são ensinos que eles não são fundamentais. Eles não são doutrinas basilares, tá? São ensinos bíblicos, mas que não interferem no caráter cristão e nem na eternidade, na salvação da pessoa. Agora, você não declarar a Trindade, aí é algo muito sério, é algo grave. Como, por exemplo, você tem música aí, né, para falar de outra instituição religiosa, do Leonardo Gonçalves, apesar que ele nem está mais na denominação, né, se me falha a memória, tá? Mas era adventista, né? As músicas muito bonitas, voz bonita, música muito bonita, aparentemente também muito bíblica, só que o adventismo do sétimo dia também tem os seus ensinos aí que são contrários, né, a esse credo apostólico que nós estamos aqui, inclusive, se referindo, que foi feito lá desde o século IV. Eu vou ler aqui só um pedacinho para vocês verem, tá? Eu mando depois completo lá. Então, ó, o que eles concluíram e escreveram aqui, ó. Creio em... Eita, peguei logo um espanhol aqui, aí também, calma aí, agora eu compliquei o negócio, né? Tem tantos aqui, eu peguei logo um espanhol, mas aí ficou difícil, hein? Vamos de novo aqui. Ah, tá. Aqui. Agora eu acho que agora vem em português. Procurei tanto aqui, né? E selecionei em espanhol. O credo apostólico, né? É o mais conhecido dos credos atribuídos pela tradição aos 12 apóstolos e tal, e tal, e tal. Deixa eu pegar aqui, ó. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, concebido sob o poder de Pôncio Pilatos, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. E eles vão falar, né, na continuação. É um pouco longo assim, tá? Depois, como eu falei, envio para vocês aí. Mas aí vai falar, né, a respeito de Jesus, né? Jesus como sendo procedente do Pai e do Espírito Santo, tá? Deus de Deus,
luz de luz, da mesma substância. Então, olha a declaração desse credo apostólico. Eles afirmam, né? Esses primeiros irmãos, esses primeiros líderes, eles afirmaram: Jesus é consubstancial com o Pai e com o Espírito, procede do Pai, né? Ou seja, um procede do outro, porque os três, eles são tão perfeitos que se nós olhássemos assim para Deus, não iam, possivelmente, tá? Como ninguém viu Deus dessa forma tão explícita, né? Sempre nessas figuras, aproximações e tal. Mas se nós olhássemos para Deus, de tão perfeito, tão harmônico que eles são, veríamos um só, um Deus. Porém, são três pessoas, né? Então, assim, isso cabe na nossa mente? Gera confusão? Claro que gera, que a gente não tem nada que se assemelhe a isso. Nem a humanidade que foi criada em imagem e semelhança de Deus, antes tínhamos essa harmonia, essa perfeição. Olha que coisa interessante, eu disse no começo aqui da introdução, na nossa aula introdutória, que o que nós temos na criação que se assemelha a Deus é o ser humano, porque Deus assim criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E lógico, guardadas as devidas proporções, né, amados? Nós temos essa distância ainda de Deus absurda, infinita. Mas o que mais se aproxima de Deus é o ser humano. E quem é o ser humano? Ou quem Deus criou e chamou de humanidade? O macho e a fêmea. Até esse entendimento a respeito do ser humano, para nós hoje, é algo que talvez não seja tão tranquilo de entender, embora seja isso que a Bíblia ensine. Não sei se, eu acho que eu já falei para vocês em outras matérias, né, sobre essa questão, que quando Deus cria o ser humano, o homem e a mulher, e chama o nome deles de Adão. Quem era Adão? Não era o macho, não era o homem. Adão era o homem e a mulher. Adão macho e Adão fêmea. Olha como soa estranho, parece até herético. Mas por que isso soa estranho aos nossos ouvidos? Primeiro, porque nós não fomos ensinados muitas vezes isso, né? Nós sempre fomos ensinados a partir do pecado. Em dois sentidos esse a partir do pecado. A partir do capítulo 3 de Gênesis para cá, onde o pecado já tinha entrado, onde as coisas de fato estavam distorcidas, e somos ensinados a partir do pecado porque depois que o pecado entra na nossa vida, na existência mesmo, né, na vida do ser humano, então até para a gente compreender a perfeição de Deus, a revelação bíblica, a gente ainda tem barreiras. Eita, amados, parece que está gravando aqui. Mas quando a gente lê o texto, por exemplo, de Gênesis, capítulo de número 1, verso 26, 27, Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quando a gente lê o Gênesis capítulo 2, verso 6, quando nós lemos o Gênesis capítulo 5, verso 1 e verso 2, lá vai estar escrito: os criou, os abençoou e os chamou de Adão, macho e fêmea. Porque Adão não era o nome do homem, não era o nome próprio. Adão quer dizer humanidade. Então, se nós pegarmos no original, estará assim, né? Só vou pegar, lógico, só o nome Adão, tá? Deus criou macho e fêmea e os chamou de humanidade. Então, quem era a humanidade? Macho e fêmea. Só que é traduzido por Adão, que passou a ser o nome do macho depois do pecado, que é o capítulo 3. Fala, André, mas calma aí, você leu o capítulo 5? E o capítulo 5 está escrito isso? Porque o capítulo 5 é o registro da genealogia do ser humano, tá? Ou seja, do homem. Que no capítulo 3 de Gênesis, é o homem que chama a mulher de Eva. Deus nunca chamou a mulher de Eva. Então, depois do pecado, o homem agora quer nomear a mulher. E Deus não deu ordem para o homem ou para o ser humano nomear um ao outro. Deus deu ordem para o homem nomear os animais. Tanto é que o homem, o macho, fez isso, nomeou os animais, deu nome aos animais. Quando entra o pecado no mundo, o homem agora, com essa atitude, ele está falando e fazendo o seguinte: a mulher não é mais humanidade, humanidade sou eu, o homem, o macho. Eu sou humanidade, ela é inferior.
A relação já ficou conturbada. A relação já é distorcida pelo pecado que tinha entrado. Olha só, amados, né? Como a gente vai entendendo todo esse efeito do pecado. Então, eu estou falando isso porque a gente tem chegar lá na Trindade, mas a partir de entender, aliás, a gente vai tentar, né, naquilo que é possível, refletir sobre a Trindade, mas olha só como o homem, ele foi criado nessa imagem e semelhança, ou seja, que eram o ser humano era um só, a humanidade era um só que ao mesmo tempo eram dois. Então quem era a humanidade? Era duas pessoas com a mesma natureza, um macho e um fêmea. E os dois eram humanidade. O homem não era humanidade sozinho, a mulher não era humanidade sozinho. Essa aceitação de que nós, fragmentados, somos indivíduos à parte do outro, isso é por causa do pecado. Por que nós temos as divisões que nós temos hoje? Sejam elas religiosas, sejam elas dentro de uma mesma religião. Se você pegar hoje as religiões, nem elas próprias, por exemplo, catolicismo. Você não tem um catolicismo. Você tem um catolicismo que é majoritário, mas você tem outros catolicismos dentro do catolicismo. Então você tem grupos dentro do catolicismo que acreditam em certas coisas e outros não, mas são todos católicos. Se a gente pega, por exemplo, o protestantismo, que é melhor exemplo que esse, quer dizer, nós, Igreja Cristã Protestante, quantas divisões nós temos, pelo amor de Deus, quanta fragmentação, parece que a gente usa Bíblias diferentes, um negócio impressionante, né? Somos fragmentados. E alguns ainda dentro de nós, eles entendem que não precisa não desse negócio de coletivo, é sozinho. Então tudo isso deriva do pecado que manchou, que distorceu, sabe, que prejudicou toda essa verdade de Deus que foi desde o princípio. É por isso que quando perguntam para Jesus algumas questões, por exemplo, capítulo 19 de Mateus, né, se não me falha a memória, capítulo 5 a 19, ou os dois, né, vai falar sobre isso, fala assim, mas é lícito aí o homem deixar a mulher e tal. O que Jesus faz para pegar uma referência e falar o que ele tem para falar a respeito disso? Ele pega lá na criação original. Ele não pega lá em Moisés, ele não pega nos profetas, ele não pega, sabe, depois do capítulo 3 de Gênesis. Ele pega lá na criação. Vocês não ouviram o que diz as Escrituras? Criou Deus o homem, né? E disse para o homem, deixará o seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. E ambos serão uma só carne. É importante guardar essa informação porque a gente vai usar ela até para falar a respeito de Deus. Porque como eu estou tentando pontuar, eu estou tentando pontuar a partir de nós, que nós conhecemos melhor nós, né? Temos essa experiência existencial. Deus, como a gente não conhece dessa forma, visível por experiência pessoal, nesse sentido mais objetivo, então a gente compreendendo a gente mais ou menos tem aí um caminho, né, para chegar até Deus nessa reflexão. Ambos são uma só carne. Então olha só, quando Deus cria o macho e a fêmea, um olhava para o outro, e quem via? Se via no outro, não via o outro. Isso eu estou falando antes do pecado. Aí depois sim, pecou, aí eles já têm essas questões. Mas assim, e Deus? É mais ou menos assim. Ou seja, como o ser humano foi criado, embora sendo duas pessoas, mas era um só, que era chamado de humanidade, e eram harmônicos, não havia contendas, não havia divergências, eles não eram egoístas, eles não eram individualistas, eram indivíduos, tinham suas individualidades, porém eles eram perfeitos na relação, não havia brigas. Vocês já pensaram nisso? Nós somos casados, uma convivência desde sempre, para todo sempre, sem uma disfunção, sem uma discordância, sem dormir uma noite virado um para o outro. Isso é quase impossível de imaginar, né? De viver nem se fala. Mas é isso que acontecia lá com o casal. Eles eram um. Olha só, um indivíduo só? Não, eram dois indivíduos, mas eram tão harmônicos, tão perfeitos,
que eles eram uma humanidade, eles eram uma unidade composta. Vão guardando esses termos que eles são importantes. Unidade composta, tá? Então, só para a gente entender toda essa dinâmica, né? E como eu falei, a Trindade não é uma palavra que aparece na Bíblia, tá? Mas o conceito sim. A revelação aparece. E o que é a revelação? A revelação bíblica. É a explicação? Não. Aí que a gente vai entendendo, né? A Bíblia tem coisas que ela revela, mas ela não explica. A Trindade é isso. O que é a revelação? É você mostrar no sentido de apresentar. Tá aqui, ó. Existe a Trindade, olha. A Bíblia está falando que há Deus Pai, há Deus Filho e há Deus Espírito Santo. Mas não são três deuses. Há Deus, que é na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E esses três são um só Deus. A gente vai pegar textos bíblicos, né? Eu estou dando só a introdução e escorrendo aqui num conceito, mas claro que a gente vai pegar os textos bíblicos dentro dos seus contextos para a gente estar entendendo isso aí, tá? Então, assim, a Trindade é uma revelação, ou seja, essa realidade, essa verdade que existe dentro da pessoa de Deus, três pessoas, né? Dentro da divindade, melhor dizendo, três pessoas que são Deus. Isso é uma revelação, mas não é explicado. Como, por exemplo, não é explicado, só é revelado a dupla natureza de Jesus. A gente não estudou Cristologia? Então, a dupla natureza de Cristo. Isso é revelado. A Bíblia, ela mostra que Jesus tinha a natureza de Deus, era Deus, nunca deixou de ser Deus, e ele tinha a natureza humana. Como isso é possível? Porque para nós, ou você tem a natureza divina, é Deus, ou tem a natureza humana, é ser humano. Para nós é isso, de fato é. Só que Jesus não. Jesus já foge de toda essa lógica, toda essa realidade. Só em Jesus cabe isso. Mas como é possível isso? Aí não é explicado. Então a gente chama isso de fato de um mistério, né? A origem do mal é outra revelação, mas não é explicado como se originou o mal. Ah, mas não foi em Satanás? Em Satanás se originou o mal? Não, tudo bem. Em relação, né, àquilo que é anterior a nós, ao ser humano, sim. A gente sabe que o mal não foi gerado por nós. O mal não partiu da nossa natureza. Ele veio externamente. Por isso que nós temos salvação, inclusive, né? Porque nós fomos tentados, induzidos, seduzidos e veio externamente. E nos corrompeu. Não foi internamente. Mas o diabo, sim. Nele se originou isso. Agora, sim, como isso é possível? Se Deus cria todas as coisas boas e Deus não criou o mal, esse mal moral, esse mal como malignidade, Deus não criou essas coisas. E se Deus criou esse ser bom, que era um anjo, né? De onde veio esse mal? De onde Satanás buscou esse mal? De onde esse ser angelical, né? Que alguns na teologia chamam de Lúcifer, de onde ele buscou essa referência? Aí a gente não sabe. Então isso é um mistério. Isso é, na verdade, uma revelação, mas não tem explicação a respeito disso. O que eu quero dizer é isso, que coisas na Bíblia, elas são reveladas, são mostradas, mas não há uma explicação, porque ultrapassa a nossa capacidade lógica, mas a gente precisa entender isso, que nós temos limitações. Nós temos muitas limitações, e principalmente quando se fala de Deus, se fala de realidades celestiais e eternas, que nós não temos acesso, a não ser por aquilo que a Bíblia fala. Como eu disse, a Bíblia ela não explica algumas revelações, outras sim, algumas não. Isso é decisão soberana de Deus, Deus tem seus motivos, né? Não só Deus tem seus motivos, nós temos nossas limitações. Então, quando o pecado entra, aí é uma suposição, né? Se nós não tivéssemos pecado e fôssemos obedientes a Deus, nós não tivéssemos sido afetados e corrompidos na nossa mente, talvez nós compreenderíamos de uma forma mais adequada, de uma forma até perfeita, essas realidades ou essas revelações, ou seja, Jesus, né, a Trindade, a origem do mal, quem sabe, né?
Quem sabe isso aí, a Bíblia não responde, só estou conjecturando aqui. É uma imaginação minha, né? Quem sabe nós teríamos, mas hoje não temos, principalmente porque nós fomos corrompidos na nossa forma, na nossa capacidade, na nossa condição de entender as questões espirituais, aquelas que fogem da nossa análise, né? Onde os nossos 5 sentidos conseguem estar chegando, tá? Enfim, mas essa é uma aula introdutória, não se preocupem, nós vamos voltar, vamos tentar elaborar, como disse, os textos bíblicos, tá? É só uma introdução para a gente falar, ó, nós vamos estudar sobre isso, a Trindade, que diz respeito à busca do conhecimento nas Escrituras, apenas nas Escrituras, a gente não tem outra fonte, não tem uma fonte cultural, não tem uma fonte, enfim, nas Escrituras, tá? O que as Escrituras falam e o que os outros falaram, mas sempre indo para as Escrituras a respeito, pegar os textos bíblicos, como eu falei, para a gente buscar essa melhor compreensão até onde a gente pode ir a respeito desse tema, tá bom? Então assim, ó, já está acabando a transmissão aqui. Se houver dúvidas dessa introdução, né, e quiserem mandar lá no WhatsApp, no grupo, tá? Envia lá, porque lá eu vou tentando assim ainda dar mais algum conteúdo, mas não se preocupe, a gente vai ter umas aulas aí. Talvez vai ser uma matéria até mais curtinha do que as outras, as outras 7, 8 aulas, talvez essa aqui vamos para 5, 6 aulas no máximo, a gente conclui, mesmo porque, amado, não adianta ficar inventando pavão, não adianta, sabe, ficar elaborando muita coisa imaginativa. Vamos ver o que a gente consegue na Bíblia, muito mais na Bíblia, mas claro, esses livros aqui, eles vão assim ajudar bastante para quem quiser, né, continuar pensando mais ainda sobre esse tema, tá? Mas é isso, até aqui é a introdução. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus